Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, tem que encher o peito, enche o peito e depois você só. Muito boa tarde, né? Começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje nós vamos pegar aquela referência do livro objeto, né? Que é até o que eu coloquei do programa, que o programa tem essa característica também de ser um ponto de exclamação e com uma palavra deixar com que as pessoas, ou uma frase, complete o resto, né? E a gente vai discutindo aqui e vai interagindo com vocês aí de casa e tal. E a palavra hoje é diversidade. Então, como eu falei ontem, tenho falado esses dias para trás, nessa semana de aniversário do programa, é muito importante que tratemos de assuntos aqui, dos mais variados temas, das mais variadas condicionantes e tal. Bom, hoje a gente está aqui com o Thales, que é o capitão desse time, né, da diversidade. A gente começou com a diversidade sexual e hoje a gente fala em diversidade, que é o mais importante. A gente vai abrangendo tudo que é diverso nesse mundo tão igual, né, tão binário, como diz ele mesmo, e tão igual, assim, as coisas estão muito uniformizadas. Thales, é um prazer, mais uma vez. Quanto e como é importante a gente ter essa pauta desde a época do rádio. Antes do rádio, a gente já tinha essa pauta na faculdade, já conversava muito sobre isso. E como é importante a gente ter esse espaço, né, Thales? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Muito obrigado, Betão. Muito obrigado, pessoal da TV Banqueta. É sempre um prazer estar aqui para poder falar sobre esse tema tão importante que é a diversidade e como pessoas tão diversas podem ser tão próximas. É um tema extremamente importante, levar esse conhecimento para o público em geral é uma honra. Ô Thales, como é que você enxerga, por exemplo, a gente está fazendo um ano de televisão e 3 anos de programa. Dentro desse, quando eu te falei durante a semana, quero que você vá no dia 3, porque dia 3 é aniversário da televisão e nós começamos no rádio. Nós pegamos lá a primeira semana, você ia toda quarta-feira, aí de segunda semana, e foi levando, ficamos 6 meses direto consecutivos, saindo toda quarta-feira. Menção isso tudo que nós fizemos, assim, porque às vezes eu paro para pensar e falei, nós já fizemos coisa pra caramba, assim, já beirando 300 programas. Não, já passou, porque tem uns que não estão registrados. Mas os que estão registrados estão quase 300 programas e tal. Como que é viver nesse mundo assim e qual é a importância de fato mesmo que tem uma pauta como cultura e diversidade sexual, essa nova abertura que tem sobre diversidade sexual, são pautas que ficaram individualizadas para cada um se encontrar ali dentro do seu contexto. Como é que a gente mistura tudo isso num caldeirão e faça com que as pessoas entendam que todas as pessoas são iguais? É divertido pensar como é que foi essa trajetória nossa, porque são 3 anos de programa, começando na rádio, indo para a televisão, e eu realmente não tinha noção da dimensão que isso tinha tomado, até eu parar para refletir que são 3 anos. São 3 anos de dedicação a uma coisa. Se a gente for pensar que a gente dedicou 5 para uma faculdade, a gente dedicou 3 anos para uma pauta específica com uma certa regularidade, é uma construção grande. Pensar em todos os nomes que nós já entrevistamos, a Nick, a Leia, Quintela, o Alexandre, tantas pessoas que são Ricardinho. bastante... que são tão simbólicas para a comunidade e que tem um histórico de luta e de entrega, e várias outras pessoas também que estão começando, igual eu comecei, como por exemplo a Leia, que
começou junto comigo nessa batalha na faculdade, eu realmente não tinha dimensão disso, e olhar para trás e perceber o quanto a gente já construiu é bastante satisfatório, o quanto a gente já pôde contribuir é muito satisfatório. Eu lembro até hoje do dia que você me contou daquela pessoa que tinha mandado e-mail falando que o programa tinha ajudado ela a sair do armário, não sei o quê, de vassouras, não é? Isso, então, isso assim, mesmo. De vassouras, né? São coisas pequenas assim que fazem a gente perceber o quanto nós conseguimos contribuir. Porque a gente faz de coração e realmente é uma entrega. É uma entrega ao tema, uma entrega à pauta e uma entrega a pessoal mesmo da nossa vida, da nossa intimidade para o público. E ter esse tipo de retorno e perceber a construção disso ao longo do tempo é bastante satisfatório. Eu tive o prazer de semana passada receber aqui um dos grandes pensadores, assim, apesar de fatos controversos assim, e de falas controversas, mas um grande pensador que é o Ricardo Brasileiro. E a gente estava falando nos bastidores e fora dos bastidores também, no ar, sobre todas as pautas que ficaram individualizadas. Por exemplo, a questão da negritude individualizou, da transexualidade está individualizada, da homossexualidade, cada um, sabe, das mulheres e tal. E aí, a gente estava conversando com relação a essas pautas e, em cima disso, veio uma dúvida. Vale muito a pena a gente discutir uma pauta inteira ou vale a pena a gente individualizar e pautar cada tema? Sempre que eu vou falar sobre o porquê que nós tratamos dessas pautas de forma individualizada, eu lembro de uma aula que eu tive com a Luciana Souza, de Sociologia, em que ela foi explicar a forma como o homem se organiza enquanto sociedade e por que nós nos reunimos como grupos. O ser humano, ele, a partir do momento em que ele sofre algum tipo de influência externa negativa, algum tipo de pressão externa negativa, de forma a excluí-lo, ele tenta perceber quais são as pessoas ao seu redor que também estão excluídas dentro dessa mesma parcela, ou seja, no meu caso, como homossexual, eu percebo as pessoas ao meu redor que também são homossexuais e que sofrem essa pressão social de sermos diferentes, que nos exclui de alguma forma. Eu percebo que essas outras pessoas também são excluídas e nós nos reunimos de forma orgânica, como um grupo. Isso é Hannah Arendt. A forma como nós conseguimos nos perceber no outro e perceber que o outro sofre essa mesma exclusão que a gente e nos organizarmos como grupo para podermos buscar proteção como grupo, porque individualmente nós somos mais fracos do que em grupo. Então, eu percebo que as parcelas dessas grandes diversidades, que não são minorias, porque se a gente for parar para poder pensar, 51% da população é mulher. Pelo menos 10% da população é LGBT. Sei lá, 80% da população é negra. Então, assim, são minorias que, na verdade, é um todo. É a maioria. Mas que precisam de direitos de formas segmentadas, porque são excluídos de formas segmentadas. Então, nós tratamos e nós nos reconhecemos dessa forma para que seja mais fácil nós nos organizarmos na busca por direitos. Então, nós somos um grande todo que se divide para buscar direitos. Tem uma ideia de Foucault aí também, tipo assim, essa coisa de juntar, se sentir forte. Onde não tem Foucault? Onde não tem, né? Onde não tem, né? Que é essa coisa de validação daquilo que é mais forte do que a gente. Sim, o ser humano ele tem uma necessidade intrínseca de tentar validar aquilo que nós entendemos como correto e aquilo que nós temos dentro da nossa cabeça como o correto. E nós fazemos isso de diversas formas. O que o pessoal chama de viés de confirmação. Que nós buscamos pessoas que têm opiniões semelhantes às nossas para que nós validemos as nossas próprias opiniões. Então é por isso que a gente vive na nossa bolha do Facebook, por isso que nós temos amigos que têm ideais políticos semelhantes. É por isso que a gente se identifica como grupo com pessoas que têm o mesmo histórico que nós. Tem uma pergunta assim que é importante de se fazer. Quando você puxa a lupa para a diversidade, qual é a visão que você Eu
eu não sou a pessoa mais otimista de todas. Uhum. Eu vejo que o cenário atual brasileiro é um cenário preocupante, porque ao mesmo tempo que nós vemos ao redor do mundo diversas iniciativas no âmbito de legitimação dos direitos das populações LGBTs, como por exemplo na Inglaterra agora, que recentemente saiu uma notícia falando que foi proibida a divulgação e a terapia de pessoas homossexuais para deixarem de serem homossexuais. E nós temos o Estatuto da Família em pauta no Congresso. Nós temos países que pediram desculpas pelo que eles fizeram com a população LGBT, como por exemplo o Trudeau no Canadá, e teve mais um agora, acho que não sei se foi no Chile, o presidente do Chile que pediu desculpa pela forma como o governo perseguia a população LGBT. A gente percebe que a gente tem possíveis candidatos à presidência que discriminam de forma declarada a população LGBT. Então, assim, apesar de não ser o mais otimista de todos e percebendo esse caminho, esse passo para trás que o Brasil está dando, eu vejo que a gente avançou muito. A gente avançou muito. Agora, a população como um todo consegue olhar para a população LGBT e principalmente para as mulheres trans e perceber que existem demandas que são urgentes, que são demandas de sobrevivência, que precisam ser atendidas. Nunca se discutiu tanto sobre a população trans na mídia, nas novelas, nas conversas de boteco. Nunca se falou tanto sobre os direitos das minorias. Nós temos avanços recentes com relação ao nome social, com relação a iniciativas, com relação a acesso ao mercado de trabalho por pessoas trans, como por exemplo transempregos. Tá mais fácil, mas esse é o mais fácil que, se a gente olhar na lupa, é o mais fácil, que não é tão fácil assim, é o menos difícil, na verdade. Nós tivemos uma discussão, e eu acho que a gente tem que fazer esse balanço, dentre várias discussões que nós tivemos aqui. Duas são marcantes. Primeiro a da Laura. Gracinha. E a segunda a da Duda. A Laura, porque ela se sentiu feliz por a gente ter lembrado dela como mulher no Dia Internacional da Mulher, na Semana Internacional da Mulher. E a Duda, porque ela trouxe um dado que eu não sabia, que a população transexual e travesti tem o menor IDH do planeta, né? Que é uma média de 35 anos. Expectativa de vida. Expectativa de vida, né? Como que a gente pode enxergar esses dois universos, assim, feliz porque realmente teve reconhecido, não reconhecido por mim, mas socialmente, eu acho que esse programa tem pelo menos tenta ter essa dinâmica, né? Que é dar legitimidade também para aquilo que a pessoa sente. E tentar, né? Porque quem sou eu para legitimar alguma coisa, né? Mas eu acho que o programa tem essa coisa, que o programa não é meu, o programa é nosso, o programa das pessoas que assistem, que fazem esse programa funcionar. Como que a gente pode enxergar esse paradoxo de felicidade e, ao mesmo tempo, a própria Laura fala, né, é uma felicidade, mas ao mesmo tempo é uma tristeza, porque muitos de mim não conseguem chegar onde eu estou, não vai conseguir chegar e muito pelo contrário, não vai conseguir nem sobreviver. É interessante o fato dessa fala da Laura, dessa fala da Duda, pelo seguinte fato: foram informações que foram dadas por pessoas com vivência. Uma das maiores preocupações minhas e sua, quando a gente vai fazer o programa, é o espaço de fala, é a representatividade e a legitimidade. Então, quando a gente vai falar de pessoas trans, nós trazemos pessoas trans. Não sou eu que vou falar, porque eu não sou trans. Então, eu não tenho legitimidade para poder falar sobre isso.
E o que eu posso fazer é dar o espaço de fala. Essa pauta é a minha, então se existe essa demanda e essa necessidade de fala, que uma pessoa legitimada venha falar sobre isso. Realmente foi muito legal a Laura ter falado que ficou feliz com o fato de nós termos lembrado dela no Dia da Mulher. E essa era uma necessidade. Essa foi uma necessidade que você me apresentou quando a gente conversou sobre a programação da Semana da Mulher. E não tinha como nós não trazermos uma mulher trans para poder falar sobre a situação da mulher trans no Dia da Mulher. E lembrarmos dela. E essa lembrança, ela é necessária a partir do momento em que a gente olha para a sociedade e percebe que há um problema. Qual é o problema? As mulheres trans não são reconhecidas como mulheres. Porque a partir do momento em que a sociedade reconhecer uma mulher trans como uma mulher, não haverá necessidade de nós trazermos uma mulher trans, especificamente na Semana da Mulher, para poder falar sobre essa diferença. Nós podemos trazer qualquer mulher. Mulher branca, mulher preta, mulher transexual, qualquer mulher. Não precisa desse... Mas a partir do momento em que há essa necessidade social, a partir do momento em que há um sistema social de discriminação, nós temos que trazer à luz esse problema. E com relação à Duda, que foi um dos melhores programas que nós já tivemos, e que, se tudo der certo, daqui a algumas semanas ela vai voltar, a situação da mulher trans socialmente, ela é tão grave que a expectativa de vida realmente é uma das menores do planeta. Assim, a expectativa de vida da mulher trans, ela é menor do que de diversos países que passam fome, que têm diversos problemas sociais extremos. E esse baixo nível de expectativa de vida está muito ligado à marginalização dessas pessoas, que muitas vezes não têm acesso ao mercado de trabalho formal, por preconceito, por discriminação na época de formação escolar, em que a maioria dessas pessoas sofre bullying e acaba tendo que abandonar os estudos e, por consequência, não consegue uma formação que é necessária para o mercado de trabalho, por preconceito dos empregadores, por preconceito da escola, por preconceito da faculdade. Então, essas pessoas são levadas a necessariamente buscarem, em sua grande maioria, existem exceções, buscarem a prostituição ou o mercado da estética. E a situação da prostituição, que não é uma profissão legalizada, regulamentada no Brasil, é precária. São pessoas que fazem um trabalho justo, um trabalho honesto, um trabalho rentável, que precisa ser regulamentado, e pela falta de regulamentação elas sofrem diversas mazelas, como por exemplo a falta de proteção policial, a falta de estrutura física de atendimento que dá uma certa proteção a essas trabalhadoras. Inclusive eu estou doido para poder trazer uma amiga minha aqui para poder falar sobre isso, para que esse espaço de fala seja ocupado por uma pessoa que tem legitimidade para poder falar. Então, assim, foi muito boa essa fala da Duda, e dentro de uma situação específica, que é o do lugar de fala dela, como mulher. E como mulher que faz parte dessa minoria que conseguiu sair desse triste cenário, que ela é professora, que ela é militante, que ela está candidatando agora para o Senado. Então, foi bem legal essa fala dela. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria te perguntar, o que o medo significa na vida dessas pessoas? Rotina. O medo é diário, o medo é constante. Eu saio com meu namorado e eu tenho medo de andar de mão dada. Essas pessoas saem para ir no mercado e elas têm medo de serem agredidas pelo simples fato de elas estarem andando na luz do dia. O medo para a população LGBT ele é uma constante. Em algumas pessoas, uma constante maior. Em outras pessoas, uma constante menor. E essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar basicamente todos os dias. E
Eu acredito que o caminho para a gente poder lutar contra isso é através da conscientização. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, daqui um minutinho a gente volta com mais Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura reabriu a Unidade Básica de Saúde do bairro Água Limpa, que ficou parcialmente fechada para reformas do telhado e da parte hidráulica interna, consertos do portão e do padrão de energia, reparo da fossa e instalação de uma nova caixa d'água, garantindo o abastecimento em todos os consultórios. A reforma da unidade foi necessária para garantir mais conforto e segurança para os usuários e também para os servidores. E agora, com a reabertura da unidade de saúde de Água Limpa, a comunidade voltará a contar com toda a assistência da equipe de saúde da família no próprio bairro. Também voltaram a ocorrer em Água Limpa as consultas com médico generalista, ginecologista e enfermeira, puericultura, preventivo, primeira consulta pré-natal, realização de testes rápidos e os atendimentos de saúde mental. A importância é que essa reabertura trouxe alegria, motivação para nós, trabalhadores, e também para os usuários, que hoje todos chegaram aqui, estão encantados com as melhorias, com tudo que foi feito. Nós nos sentimos mais motivados ao trabalho, estamos felizes que podemos retomar todas as nossas atividades. Fala, cidadão! É muito importante, né? Porque a gente fazia os atendimentos no Jardim Canadá ou no Miguelão, né? Então, estando perto de casa, fica mais fácil. Aqui a gente faz um exame, a gente marca ficha, tem o ginecologista, tem o clínico geral. Então, fica mais fácil para a comunidade, né? Nós trabalhamos o dia todo, chegamos em casa, às vezes não tem muito tempo. E às vezes, se for se consultar lá no Jardim Canadá, muitas pessoas não se consultam por a dificuldade de se locomover para lá, né? Mas é igual agora a abertura da farmácia aqui também na UBS, muito bom para a gente, né? Porque além de nós consultar aqui no próprio bairro, ainda nós pode também já levar a receita até a farmácia e já assim ter todos os tipos de medicamento, né? O governo municipal já anunciou que a comunidade receberá uma nova unidade básica de saúde. Enquanto isso, a população seguirá sendo atendida na Avenida dos Diplomatas, número 40, das 7 da manhã às 16 horas. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando com a Cultura Geral, estou com alguns dados aqui, que eu estava pegando aqui. A gente vai falar agora um pouquinho do Atlas da Violência e a violência nesse mundo. Que a violência, quando se fala de homossexualidade e transexualidade, a violência ela é constante, né? A violência não é só a violência física, né? Ela tem psicológica, tem uma série comportamental, no olhar, tem uma série de coisas. E, Thales, eu estava vendo aqui alguns dados aqui da Associação Nacional de Proteção dos Transsexuais e Travestis, fala que esses últimos 10 anos foram os anos mais violentos contra essas pessoas. Estamos longe ainda de qualificar como ser humano essas pessoas? Eu olho para esses dados e eu percebo que eles têm que ser analisados em um aspecto um pouco maior. Por que a violência cresceu nesses últimos 10 anos? Será que foi a violência que cresceu
ou se foram as pesquisas que foram mais abrangentes. Porque uma pessoa que é morta na rua, muitas vezes ela não é classificada como transexual travesti. Muitas vezes ela é classificada como homem gay. Muitas vezes. Isso é assim, rotineiro. Então, assim, a gente tem que analisar esses dados de uma forma um pouco mais ampla. Se você for fazer um levantamento dessas mortes, muitas vezes elas são negligenciadas. Elas são negligenciadas pelo simples fato de não serem convergentes. Porque quando você vai fazer uma análise, as pessoas não estão preocupadas com as subjetividades, como nós pessoas que se interessam nesse assunto, estamos ligados. Então é um pouco complexo analisar essa questão. E a violência, sim, ela tem crescido, não só os registros, mas também a violência como um todo. Nós estamos vivendo num ambiente social em que as pessoas estão perdendo a vergonha de terem opiniões que prejudicam outras pessoas. Opiniões brutais. Assim, não é mais errado você, sei lá, defender o nazismo, sabe? Nós estamos vivendo um momento em que socialmente mais bem aceito você ser brutal com relação a outras pessoas, você xingar pessoas na rua. Então, assim, é uma situação bem complexa, ao mesmo tempo em que cada vez mais os grupos de defesa dos grupos LGBTs e das outras minorias têm se fortalecido cada vez mais, têm conseguido espaço político, espaço de debate. Então é uma coisa bem complicada de se analisar, assim, o quanto a sociedade está mais mais violenta mesmo. Mais violenta. A palavra mais correta é violenta mesmo. O quanto a sociedade está mais violenta, tem menos vergonha de expor as suas ideias politicamente incorretas. E o quanto, nesse momento, os grupos de defesa de minorias estão conseguindo se fortalecer cada vez mais. Como é que você viu, por exemplo, só um último dado, né, para a gente encerrar essa fala da transexualidade, pelo menos com relação à violência, que, segundo os dados da ANTRA, a cada 48 horas morre um travesti, né, de forma violenta, é assassinado. Então isso é uma coisa, são dados, gente, que não tem como a gente fugir. Assim, a violência ela é eminentemente voltada para determinado tipo de classe ou para determinado tipo de gênero, né? Isso é uma realidade. Agora, como é que você viu, por exemplo, eu estava vendo o Roda Viva, que teve a Manuela. Eu tentei assistir o programa inteiro, não consegui, porque não existe diálogo mais, né? Era um programa que tinha uma referência muito legal de diálogo e tal. E esse tipo de violência, como é que você enxerga esse tipo de violência? Como é que você enxerga esse tipo de violência? E aí nós vamos ter que falar que é minoria, mas não é minoria, entendeu? Tipo assim, as mulheres é considerado minoria, porque dividiu a pauta. A pauta dividida, então todo mundo virou minoria. E a minoria que é minoria é maioria, entendeu? Então, assim, é uma loucura essa coisa, assim. Como que a gente trabalha essa coisa assim, que às vezes é uma coisa, por exemplo, não deixar falar é uma coisa programada, mas também tem um viés ali de profundo, psicológico, de posição pessoal da pessoa. O Roda Viva é um programa que eu sempre fui muito incentivado pelos professores e por outras pessoas a assistir, e virou uma rotina para mim. Assistir toda segunda-feira, parar, chegar em casa e assistir. E eu percebi que, cara, mudou muito. E esse episódio da Manuela foi explícito. Eu vi alguns portais de notícia dando informações sobre quantas vezes a Manuela foi interrompida em comparação ao Ciro Gomes. Me parece que o Ciro Gomes ele foi interrompido 6 vezes e a Manuela mais de 50. Ele foi 8, ela 63. Isso, 8 e 63, né? Isso.
para pensar, será que isso é simplesmente uma característica pessoal das pessoas que comporam a mesa ou se isso é um problema estrutural? Existe até um termo para isso, que é um termo em inglês, então eu não preciso repetir, mas é a interrupção feita por homens com relação a mulheres. E isso é estrutural, e isso é social. E existe na sociedade como um todo a ideia de que se uma coisa for explicada por um homem, ela é mais compreensível do que uma coisa que é explicada por uma mulher. Ela tem mais importância, ela é mais clara. Ao mesmo tempo em que, se houver um homem e uma mulher conversando, socialmente, estruturalmente, o que o homem vai falar é mais importante do que o que a mulher vai falar. Então, por isso, ele tem o direito de interrompê-la. Existe um certo desrespeito por parte da sociedade como um todo no ato da fala e no ato da conversa com pessoas do gênero feminino. Porque a mulher, socialmente, ela está numa posição de inferioridade com relação ao masculino. Ela não é inferior por si própria, ela é inferior em relação ao masculino. Então, o homem, ele tem privilégio de fala, ele tem supostamente uma fala mais clara e uma fala mais importante. Então, é bem complexo analisar esse tratamento que foi dado para essa candidata à presidência nesse contexto. É interessante, eu fiz esse recorte porque eu acho que é interessante a gente tratar desses temas também, assim, e fazendo um recorte providencial, que é o que está mais recente, né? Agora a gente, assim, para a gente ir para a parte final do programa, como é que você enxerga esse espaço de programa e como é que você enxerga, por exemplo, uma cidade igual Nova Lima, que não tinha uma comissão de diversidade sexual, isso hoje é da comissão de diversidade sexual da OAB, eu acho que, não salvo engano, é a primeira vez que tem. E como é que você enxerga tudo isso assim, como pessoalmente, né, e também profissionalmente, né, já que você hoje é um bacharel em direito também, assim, pensando por esse lado assim, do direito, que é a regulamentação, né? Eu sou muito jusnaturalista, né? E tenho os positivistas e tal, mas eu acho que o direito ele é natural, sabe? Ele já é porque é. Mas até para a gente ser natural, você tem que positivar, né? Então você tem que ter lá o canudo, né? Senão não vale. Então, como é que você vê isso e como é que você trabalha isso na sua cabeça? Porque não é simples também você dormir e ter esses grilos, ter todas essas dificuldades, ter esses questionamentos e, ao mesmo tempo, se sentir representante de uma massa que pensa, né, que precisa também de mais espaço e também de se interar intelectualmente também, que ela precisa também caminhar intelectualmente, buscar o conhecimento, né? Mesmo é tudo muito difícil, mesmo que na instituição de educação não seja possível por causa do bullying, mas fora dela também, né? Esse contexto de cultura geral também, ter isso dentro dela internalizado e buscar essa informação. Como é que é representar tudo isso? Desde que eu era muito novinho, eu sempre me mexi em muita briga. Eu sempre fui o esquentado da turma, sempre fui representante de turma, presidente de conselho, e eu sempre peguei para mim esse papel de representação e de tentar fazer uma ponte. Eu sempre fui muito briguento, mas eu não fui o briguento de não argumentar. Tanto que os meus melhores amigos da faculdade têm opiniões políticas completamente contrárias às minhas, porque eu adoro um bom debate. E esse papel de construir ponte é um papel muito complicado. É um papel que precisa de muita empatia para você conseguir se colocar no lugar do outro e perceber que a opinião dele não é necessariamente errada porque ela é diferente da sua. Ela é errada ou ela é certa dependendo do contexto, dependendo da vivência, dependendo do histórico dessa pessoa. Não tem como você esperar que uma pessoa de 80 anos de idade que passou por uma ditadura, que foi criada numa sociedade extremamente machista, tenha a mesma percepção social
de uma pessoa que está com seus 15 anos de idade agora, que já viu o beijo gay na novela, que já tem cartilha contra bullying, que já sabe que não pode fazer piada racista. Então, assim, o papel de construir pontes nessa sociedade nova é um papel que precisa ser feito com muito cuidado, e eu acredito que o que nós fazemos aqui é com muito cuidado. Nós temos preocupações que são preocupações fundamentais pelo movimento de defesa das minorias, que é a preocupação com o lugar de fala, com legitimação, com representatividade. Se a gente for para poder pensar de todos os programas que eu fiz até agora, eu fiz questão de trazer majoritariamente mulheres e mulheres trans para participar do programa, porque eu acredito que são a parcela da sigla LGBT mais prejudicada, a parcela mais marginalizada. Seria uma subclasse dentro da classe? Seria uma subclasse dentro da classe, porque se a gente for olhar para a sigla LGBT, a única parte que diz respeito a gênero é o T. O L de lésbica, o G de gay e o B de bi são questões relativas à sexualidade. Mas isso vem de um histórico de luta desde a época de Stonewall, em que, por serem marginalizados por essa questão subjetiva relativa à sexualidade e ao gênero, essas pessoas se ligaram. Então, essas pessoas estão ligadas desde o início. Duas das maiores protagonistas de Stonewall foram mulheres travestis. Então, assim, desde o início a gente está junto. E a gente continuou junto na sigla, e a gente continuou junto nas lutas. E mesmo junto, existem graus de sofrimento e de privilégio. Eu consigo perceber o meu grau de privilégio dentro dessa sigla, dentro dessa parcela da sociedade, porque eu sou branco, porque eu sou da classe média, porque eu sou gay, mas eu sou homem. Então, assim, se você for olhar para o resto dessa sigla e para o resto dos rótulos que a sociedade coloca na gente de forma a nos setorizar e a nos colocar como mais valiosos e menos valiosos, eu estou até bem na sigla. Mas tem gente que não está. Tem mulher negra, prostituta, travesti que está lá no final. Entendeu? E como é que você faz isso? Como é que você dá voz para esse tipo de pessoa? Como é que você dá representatividade para esse tipo de pessoa? Colocando ela no holofote. Colocando ela para falar. Colocando as outras pessoas para poderem conviver, conhecer, conversar. Não existe um caminho de conscientização que não seja por meio da empatia. Essa é a única forma para mim. Eu respeito as pessoas que lutam, inclusive nós chegamos onde nós chegamos hoje porque muita gente morreu, mas com isso a gente ganhou respeito, a gente não ganhou empatia. O que eu luto é pela empatia, o que eu luto é para que nós conquistemos espaços através do diálogo e respeitando a luta da galera que gosta de pegar numa faixa, no megafone, ir para a rua, porque eu acho que isso é extremamente fundamental para o movimento LGBT, mas cada um faz sua parte. E essa é a minha, e eu agradeço o espaço. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral, como não poderia deixar de ser. O Alessandro vai comer ali agora uma pizza que veio da padaria, e a gente vai esperar amanhã chegar, né, Jorginho? Para a gente curtir mais um Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.